Dando continuidade aqui no nosso primeiro módulo, entrando na nossa segunda aula, abordarei sobre as características básicas, porque nos próximos módulos falarei sobre cada elemento em específico, mas agora falaremos um pouco sobre as características básicas dos 5 elementos. Os 5 elementos, eles são elementos que os chineses Xing Lings maravilhosos, super inteligentes, observaram que as manifestações da natureza e do cosmos poderiam ser comparadas com as manifestações físicas do ser humano e fisiológicas, né? Então, a partir daí, começou-se a se observar na natureza e a comparar o funcionamento da natureza dentro das características fisiológicas e físicas do ser humano. Um exemplo básico inicial, por exemplo, a árvore lá que tem relação com o elemento madeira, a árvore ela cresce para cima e para os lados. E na mesma proporção que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. O tronco da árvore, ele é naquela cor escura, certo? O tronco da árvore é da cor marrom, moreno. Tem aqueles galhos rajadas nos troncos das árvores, certo? E quando a gente traz as características da árvore para as características físicas, fisiológicas, temperamentais do elemento madeira, a gente vê uma relação. Como assim, Amanda? Vocês vão ver que a pessoa do elemento madeira são pessoas do pardo para o negro, né? E são pessoas que, quando você olha a mão, tem aquelas estrias profundas na mão, que parece o tronco da árvore. E as pessoas do elemento madeira são pessoas que têm necessidade de liberdade. São pessoas que não gostam de ficar presas, porque elas têm a necessidade de crescer para os lados, para cima e caminhar e ninguém pegar no pé dela. Então, são características de uma árvore também, por exemplo. Mais um exemplo é a água. A água, quando ela quer destruir, ela passa por cima de tudo e de todos. Se vier aqui um tsunami, ele destrói tudo. Destrói tudo. Não pensa em nada, a água não faz curva e a água sabe onde ela vai chegar. Toda a água vai desaguar no mar. Começa na nascente, ela passa pelo rio, riacho e vai desaguar no mar. Então a água sabe o caminho que ela vai seguir e sabe onde ela quer chegar. A mesma coisa é o temperamento da pessoa do elemento água. Ela sabe qual o objetivo dela. Ela sabe o que ela tem que fazer para chegar lá. E quando em desequilíbrio, se ela tiver que passar por cima de quem quer que seja, ela vai passar. Mas ela sabe onde ela vai chegar. Entende? A pessoa do elemento água tem muita tendência à retenção de água, de líquido. Então, a partir daí a gente já entende que as características dos 5 elementos teve uma relação com a observação da natureza e trouxeram para a observação do corpo físico. E, por meio dos 5 elementos, nós entendemos que nosso corpo é todo interligado. Não tem como, por exemplo, você falar assim, eu vou me especializar em acupuntura e vou tratar somente gestante. Você pode fazer isso. Só que você vai tratar a gestante, mas para você tratar a gestante, você tem que entender que o corpo está todo interligado. E aquela gestante que está ali, por exemplo, vibrando no elemento madeira e terra, ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar triste, ou ela pode ficar com medo, ou ela pode desenvolver dor lombar, ela pode desenvolver problema em qualquer um dos 5 elementos. Então, o que eu quero dizer é que na acupuntura, na medicina chinesa, não tem como você separar o corpo. Não tem como você separar o corpo físico e falar, eu só trato o ombro, então não precisa entender de baço. Não, eu só trato o joelho, então não preciso entender de fígado.
Não, não tem como, porque a medicina chinesa fala para nós que os 5 elementos, eles estão totalmente interligados entre eles e o nosso corpo, para um bom funcionamento, precisa de uma harmonização, precisa de que as energias estejam harmônicas entre si. Nós sabemos que o elemento fogo vai gerar o elemento terra, que vai gerar o elemento metal, que vai gerar o elemento água e irá gerar o elemento madeira. Tem a fotinha aqui do pentagrama para vocês visualizarem bem. Nós falaremos mais na frente, no terceiro módulo, sobre esse ciclo de geração, dominação, mãe, filha, avô, neto. Nós falaremos especificamente em um módulo sobre essas características. Porém, nós temos que entender já desde o começo que um elemento gera o outro. O elemento fogo, ele é composto pelo órgão coração e o elemento fogo, ele é o único elemento que tem 2 órgãos, uma víscera e uma função específica. Quando eu falo de função, eu estou falando do triplo aquecedor. O triplo aquecedor, ele não é uma víscera, ele desempenha uma função nos 3 aquecedores, certo? É simples o funcionamento dele, a gente vai ver na fisiologia energética do elemento fogo um pouquinho mais sobre ele. Mas ele desempenha uma função específica. Então tem referências que traz ele não como uma víscera, mas como uma função. Então o elemento fogo é composto pelo coração e circulação e sexualidade ou pericárdio, depende da referência. Então vocês podem encontrar como CS ou PE, que é o pericárdio. E composto pela víscera intestino delgado e pelo triplo aquecedor, que é considerado uma função ou uma víscera, dependendo da referência, certo? O elemento fogo, além dessas características, ele tem outras, como a cor. Eu já vou explicar o porquê que a gente precisa saber essas características. Ele tem a cor vermelha, ele tem como característica o sabor amargo. A estação do ano do elemento fogo é o verão. E o fator climático do elemento fogo é o calor, certo? O elemento fogo, ele nutre a articulação do punho e também ele tem uma relação com o sistema cardiovascular. O coração, ele distribui sangue para as periferias por meio das veias, artérias, arteríolas. O coração, ele distribui esse sangue por todo o corpo, certo? Então, ele tem essa relação com o sistema cardiovascular. Ele nutre também a língua. A língua tem relação com o elemento fogo, tanto é que pessoas que falam demais normalmente têm um desequilíbrio no elemento fogo. Mas enfim, o porquê eu preciso saber em relação a cor, sabor, por que eu preciso saber se meu paciente prefere amargo ou se ele prefere salgado, enfim. Isso é importante nós sabermos para termos um padrão de comparação em relação ao equilíbrio ou desequilíbrio. Pensem comigo. Se você tem um paciente que tem aversão, ele não gosta de jeito nenhum do sabor amargo. Amargo, eu acabei de dizer que é um sabor que tem relação com fogo, que tem afinidade com o coração. Teve uma pesquisa que foi realizada na Austrália. Se você digitar no Google aí, tá? Minimiza a página e digita assim. Receptores do sabor amargo no coração. Pesquisa na Austrália.
Aí vai ter um resumo, vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa que foi realizada na Austrália, que fala que foi encontrado no coração, foram encontrados no coração mais de 20, se eu não me engano, receptores diferentes do sabor amargo. Aí eu te pergunto, como que esse Xing Ling já fala isso tem tantos anos? E agora que as pessoas estão começando a descobrir sobre isso. E tanto é que nessa pesquisa eles falam que agora, com essa descoberta, pode ser mais fácil ou pode ter outros caminhos para se tratar problemas relacionados ao coração. Oh, que novidade, né? Mas enfim. Então, se o seu paciente ele gosta muito do sabor amargo, você imagina que ele tenha uma deficiência ou que ele tenha um excesso da energia daquele elemento? Isso mesmo, ele tem uma deficiência, porque aquele sabor vai tonificar, ele vai aumentar a energia do elemento fogo. Agora, se o seu paciente odeia o sabor amargo, não gosta de um jiló, não gosta de uma guariroba, não gosta de um café sem açúcar, o café tem que ser por açúcar. Se o seu paciente tem aversão ao sabor amargo, podemos pensar que ele tem um excesso de energia do fogo. Então, se ele tem um excesso de energia do fogo e ele consome o sabor amargo vai aumentar a energia do fogo. Então, como ele já tem excesso, ele não gosta, porque como ele come, esse sabor aumenta, então ele prefere não comer. Então, a preferência por determinado sabor, clima ou cor tem relação com a deficiência do elemento em questão. Agora, se o paciente tem aversão, não quer ouvir falar naqueles sabores, cores e clima, então podemos pensar que o elemento que corresponde àquele sabor, cor ou clima está em excesso. Por isso que é importante sabermos as preferências do nosso paciente, certo? Então vamos lá, só para concluir essa questão das preferências, quando a gente fala de emoção do elemento fogo, nós estamos falando de euforia, de ansiedade. A pessoa do elemento fogo, ela pensa muito, é muito agitada, é muito calor, é muito movimento, é muita atividade. Então a euforia e a ansiedade têm uma relação com o elemento fogo. E os sinais e os sintomas mais comuns do elemento fogo têm relação com o sistema cardiovascular como um todo, problemas no coração no geral, dores no punho vai ter relação com o elemento fogo, ansiedades, o rosto muito vermelho, rosácea, hiperidrose, são sinais e sintomas que envolvem o elemento fogo. Dependendo do tipo da insônia do seu paciente, também vai ter relação com o elemento fogo, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente quando entrarmos no elemento, na fisiologia energética do elemento. Certo? E o elemento fogo, ele vai gerar o elemento terra. O elemento terra tem como órgão o baço pâncreas. O baço é um órgão e pâncreas é outro, certo? Mas juntos se complementam para realizar a atividade do elemento terra. E na medicina chinesa é considerado os dois juntos, baço-pâncreas. Por isso que a gente fala órgão, baço-pâncreas e víscera, estômago. Esse é o órgão e a víscera do elemento terra. Então, o estômago tem relação com o elemento terra. Então, a partir daí, a gente já começa a pensar no processo de digestão. Então, esse elemento, por ter o estômago e o baço-pâncreas envolvido, ele tem relação com o processo da digestão, certo? Ele tem relação com a cor amarela. O sabor doce é o sabor que tem afinidade com o elemento terra. A interestação, entre uma estação e outra, tem um período, se eu não me engano, são 15 ou 18 dias. E esse período de interestação entre uma estação e outra é quando o elemento terra ele tem uma tendência a entrar em desequilíbrio, tá?
Então a estação do elemento terra é a interestação. E o fator climático é a umidade. A umidade afeta diretamente o elemento terra. Então agora você me pergunta, Amanda, se eu sei que a energia Yin vem dos alimentos e o elemento terra faz essa digestão, então a energia Yin é produzida pelo elemento terra? Exatamente. Na próxima aula a gente vai ver sobre as substâncias vitais e a transformação das energias, vai ficar mais claro. Mas já começa a pensar sobre isso aqui, certo? Então o elemento terra tem relação com essas características. O fator climático é a umidade. E a articulação comandada pelo elemento terra é a articulação temporomandibular, que é a ATM, principalmente porque está envolvida no processo de mastigação. E na boca é onde já começa o processo de digestão. Tanto é que o elemento terra, ele se abre nos lábios, tá? Então, já adiantando algumas questões, a pessoa que tem um lábio muito grosso tem uma relação com o elemento terra. E o elemento terra, ele se abre aqui nos lábios, problemas tipo herpes nos lábios, podemos pensar em relação do desequilíbrio do elemento terra, certo? Outras características específicas do elemento terra, o sistema adiposo no fogo era o sistema cardiovascular. No elemento terra é o tecido adiposo e a musculatura. Esses dois tecidos, esses dois sistemas são nutridos pelo elemento terra. Principalmente a musculatura, o elemento terra nutre os músculos, tá? Então, desequilíbrios relacionados ao músculo, temos que pensar no elemento terra. E os possíveis sinais e sintomas que envolvem o elemento terra, primeiro deles e mais comum atualmente é a questão da obesidade. A obesidade tem uma relação direta com o desequilíbrio do elemento terra. E antes de continuar aqui nos sinais e sintomas, a preocupação, a ideia fixa, o monoideísmo, que é o pensamento fixo em uma única questão, tem também relação com o elemento terra, tá? Então a obesidade é o primeiro sinal e sintoma mais comum. Ou o pouco apetite também, distúrbios da fome, da alimentação, tem relação com o elemento terra. Tensões musculares têm relação com o elemento terra também. Memória fraca, pouca concentração também são desequilíbrios relacionados ao elemento terra. Então o elemento terra tem memória fraca, pouca concentração, preguiça, aquela pessoa que é mais lenta, né, que tem muito cansaço, aquele cansaço ao final do dia, dor nas pernas ao final do dia, também tem uma relação com o desequilíbrio do elemento terra. E normalmente o elemento terra, ele se desequilibra pela estagnação da energia Yin. A energia Yin fica parada, onde nós temos um acúmulo da energia Yin, e quando a energia Yin fica parada, a energia Yang diminui seu ritmo, diminui a sua circulação de energia e faz com que gere a umidade, ok? Então, outra questão que tem relação direta com o elemento terra é a produção do sangue. O elemento terra, ele produz o sangue por meio da essência que é extraída dos alimentos. Por isso que o sangue tem relação com a energia Yin, e a energia Yin tem relação com a produção, e a energia Yin tem relação com o elemento terra. Então o elemento terra produz o sangue, tá? Gravem isso na mente vocês, que quando formos falar sobre a fisiologia do elemento terra, vocês entenderão um pouco mais o porquê é importante sabermos que o elemento terra produz o sangue, tá bom? E agora o elemento terra gera o elemento metal. O elemento metal, ele é composto pelo órgão pulmão e pela víscera intestino grosso. Ambos, o órgão e a víscera, são responsáveis pela limpeza energética. O pulmão capta oxigênio e elimina gás carbônico, e o intestino, ele capta a água das fezes, nutrientes das fezes,
para que seja produzida algumas outras substâncias, que também falaremos mais à frente, e elimina o que é ruim. Então, o elemento metal realiza essa troca, tá? De captação e excreção. O elemento metal tem como cor branca, algumas referências trazem como cinza também, mas a principal é a cor branca. O sabor é o picante, a estação do ano é o outono e o fator climático é a secura. Tempo seco afeta diretamente a energia do elemento metal. E a articulação comandada pelo elemento metal é o cotovelo. E o tecido do nosso corpo que tem relação com o elemento metal é o tegumentar, a pele, a nível de epiderme e derme. O elemento metal, ele, como eu disse, ele nutre a pele e é responsável por essa limpeza e desintoxicação das energias. O elemento metal, por meio do pulmão, ele capta o oxigênio. Captando o oxigênio, ele consegue auxiliar na produção da energia Yang. Então, produzindo a energia Yang, faz com que o nosso corpo tenha uma movimentação boa, tenha uma atividade regular. E os sinais e os sintomas comuns ao elemento metal, o primeiro deles são qualquer problema respiratório, bronquite, rinite, sinusite, asma, enfisema pulmonar, problemas relacionados ao pulmão têm uma relação direta com o elemento metal. Constipação, diarreia, fezes ressecadas, qualquer problema de intestino, hemorroida, né, a hemorroida mais inflamada, vai ter uma relação também com o elemento metal, certo? Além disso, tem os problemas relacionados à dor no cotovelo. Dor de cotovelo normalmente pode ter uma relação com a inveja mesmo, a dor de cotovelo que costumamos falar. A emoção do elemento metal é a tristeza, a melancolia, o negativismo, e pode gerar como consequência uma depressão. Mas a emoção comum ao elemento metal é a tristeza, o negativismo, a insatisfação, aquela pessoa pessimista. Problemas de pele, tipo psoríase, dermatite, acne, qualquer problema que manifesta-se na pele vai ter um desequilíbrio do elemento metal, porque o elemento metal, ele nutre o sistema tegumentar. Então, as disfunções estéticas são manifestadas na pele. Então, de um jeito ou de outro, vai ter relação com um desequilíbrio desse elemento metal. Quem tiver mais interesse em saber, tem um curso também aqui de acupuntura na estética facial, chuchu beleza, que fala sobre essas questões mais a fundo. Mas esses problemas de pele têm uma relação com o elemento metal. Pessoas que têm uma imunidade baixa, que ficam gripadas com muita facilidade, também apresentam esse desequilíbrio no elemento metal. E o elemento metal se abre no nariz. Observe, quando a gente for ver mais a fundo sobre cada elemento, eu vou até passar algumas especificações físicas mais a fundo, mas pessoas do elemento metal normalmente têm um nariz bem fino, mais comprido, só que bem fino. As narinas são bem estreitas, o que dificulta a captação do oxigênio, fazendo com que a pessoa do elemento metal já tenha uma dificuldade no processo da respiração, podendo gerar uma deficiência crônica do Yang. Outra questão importante do elemento metal, comum de acontecer, são pessoas que fumam. A questão da nicotina e do vício pelo cigarro normalmente também tem uma relação com o elemento metal. É muito comum encontrarmos pessoas que fumam, que tem um padrão de tristeza, aquela tristeza mais crônica, aquela ruga única no centro da testa, também tem uma relação com a tristeza, tá bom? E o elemento metal, ele vai gerar o elemento água. O elemento água, ele é composto pelo rim, pelo órgão, é o órgão rim, e a víscera é a bexiga. A cor do elemento água é a cor preta.
O sabor do elemento água é o sabor salgado. A estação do ano é o inverno e o fator climático é o frio. O frio afeta diretamente o elemento água. Sem contar que a articulação nutrida pelo elemento água, a coluna como um todo e os joelhos. Porém, tem uma afinidade mais íntima com a lombar, principalmente por conta da energia ancestral. Na próxima aula falaremos um pouquinho mais sobre a energia ancestral, mas nós já provavelmente temos conhecimento de que a energia ancestral tem uma relação com o elemento água. E essa energia ancestral, ela vem desde o nosso nascimento e ela fica depositada, ela é localizada entre o umbigo e a lombar, que se chama centro dantian, que ali fica localizada a energia ancestral. E essa energia ancestral, quando debilitada, ela vai afetar a região lombar. Por isso que a lombar tem uma relação íntima com o elemento água, além das outras regiões da coluna. Infertilidade são um dos sinais e sintomas que envolve o elemento água. Qualquer problema relacionado a rim e bexiga, infecção urinária, pedra nos rins, queda de bexiga, incontinência urinária, qualquer disfunção desse órgão ou dessa víscera vai ter relação com o elemento água. Dores na região de joelho, lombar ou em algum local da coluna também tem relação com o elemento água. Infertilidade, artrite, artrose, deixa eu ver o que mais. O envelhecimento precoce, aquelas pessoas que têm cabelo branco desde muito novo, também vai ter relação com a disfunção do elemento água. E o sistema nutrido pelo elemento água é o sistema osteoarticular. Então, a estrutura óssea e das articulações tem relação com o elemento água. Porém, nós estamos vendo que cada elemento nutre e comanda uma articulação específica. Então, o elemento água ele vai comandar o sistema ósseo, nele inclui as articulações, porém, cada uma dessas articulações terão relação com um elemento específico. Nós vimos que do fogo é o punho, que da terra é a ATM, que do metal é o cotovelo e agora da água são os joelhos e a região lombar, certo? E para fechar, a emoção comum ao elemento água é o medo e a insegurança. São essas emoções que regem o elemento água e que têm uma afinidade por esse elemento. E o elemento água, ele vai gerar o elemento madeira. O elemento madeira, ele é composto pelo órgão fígado e pela víscera vesícula biliar. Ambos atuam no processo de desintoxicação energética e sanguínea do corpo. A vesícula ajuda no processo da digestão por meio da excreção da bile. A cor do elemento madeira é a cor verde. Alguns locais trazem como referência a cor azul também, mas a que eu mais encontro é a cor verde e principalmente a cor verde escura tem uma relação maior com o elemento madeira. O sabor do elemento madeira é o ácido ou azedo. A articulação nutrida pelo elemento madeira é o ombro e o tecido nutrido são os tendões. A estação do ano é a primavera e o fator climático é o vento. O vento afeta muito as pessoas do elemento madeira. O vento entra no corpo e bagunça tudo, mas veremos a fundo um pouquinho mais sobre essas questões. E as emoções que comandam o elemento madeira é a raiva, mágoa, frustração. Todas essas emoções estão relacionadas com o elemento madeira.
E a pessoa do elemento madeira são pessoas que têm uma tendência a desenvolver a fúria, aquelas pessoas que ficam cegas de raiva. O elemento madeira comanda a visão, se abre nos olhos, assim como o elemento água, que eu não disse, se abre nos ouvidos. E o elemento madeira se abre nos olhos. Por isso que problemas de visão têm uma relação com o elemento madeira. E a principal função do elemento madeira é desintoxicar o sangue. Ele desintoxica o sangue e manda esse sangue para o coração, cabeça e útero. Então, o elemento madeira, ele distribui o sangue produzido pelo elemento terra. E já começa aí, o elemento madeira domina o elemento terra. Interessante. O elemento terra produz o sangue, manda para madeira. Interessante, né? Tá ficando interessante essas associações. Então, os sinais e sintomas mais comuns do elemento madeira são quaisquer disfunção na região do fígado e vesícula biliar, seja pedra na vesícula, esteatose hepática, hepatite, qualquer disfunção relacionada a fígado e vesícula tem uma relação com o elemento madeira. E lembram que eu disse que o elemento madeira manda sangue para o útero? Então, problemas ginecológicos têm uma relação direta com o elemento madeira, principalmente em relação à desintoxicação desse sangue. Então, questões ginecológicas, mioma, endometriose, ovário policístico, cólica menstrual, TPM, terão uma relação íntima com o elemento madeira. Dor no ombro também tem uma relação com esse elemento. Tendinites no geral, não tem uma necessidade específica de ser no ombro. Tendinites normalmente tem relação também com o elemento madeira. Problemas de visão, se eu não falei, estou falando, se eu falei, estou repetindo. Cefaleia, enxaqueca, dores na cabeça, normalmente tem uma relação com o elemento madeira, principalmente se forem dores migratórias. O nosso corpo, pessoas que têm aquele tremor essencial, pessoas que tremem por natureza, tem uma relação com o elemento madeira. Tremor é vento. Tremor são características físicas do vento interno. Outra questão, a língua trêmula. Tudo que treme ou migra no nosso corpo tem uma relação com o elemento madeira, que tem essa relação direta com o vento interno. O vento bagunça a nossa energia. E quem tem uma tendência a desenvolver a raiva fica mais possesso ainda com a invasão de vento interno, certo? Então essas são as características básicas de cada um dos elementos. Gravem bem esses sinais e sintomas, que a gente vai precisar deles para as próximas aulas, para irmos aprofundando. Estou falando sobre a base. A base, ela vai ser desdobrada e aprofundaremos até chegarmos lá no finalzinho, onde eu vou discutir casos clínicos. E quando eu chegar no ponto para discutir esses casos clínicos, vocês têm que estar assim, tinindo tudo na ponta da língua, entendeu? Então, só relembrando aqui, a questão das preferências, tá? Se o seu paciente, ele prefere determinado sabor, podemos pensar que aquele elemento que tem relação com aquele sabor está em deficiência. Agora, se ele tem aversão, não gosta, não quer ouvir falar naquele sabor, podemos pensar que o elemento referente àquele sabor está com excesso de energia. Isso é referente ao sabor, à cor ou a estação do ano. A pessoa odeia aquela estação, não quer ouvir falar, não gosta de frio, ou não gosta do calor, ou não gosta de determinada estação do ano. Normalmente vai ter relação com esse excesso ou deficiência da energia. Por isso que a gente aprende lá no começo essas relações básicas para ir associando. Gente, a medicina chinesa, ela é feita de associação. Eu sempre falo
quando o aluno me pergunta, Amanda, determinada patologia tem relação com qual elemento? Analise a natureza da patologia. Por exemplo, a bursite no ombro. O ombro, você sabe que tem relação com o elemento madeira, a gente acabou de ver, o ombro, relação com o elemento madeira. Mas a bursite é uma inflamação da bursa, então tem uma inflamação ali da região. Se eu tenho inflamação, eu tenho um excesso de calor. Se eu tenho excesso de calor, eu tenho excesso de yang. Se eu tenho excesso de yang, gerou o calor, gerou a inflamação que foi depositado no ombro, que tem relação com o elemento madeira. Então, na hora de fazer meu tratamento, eu preciso pegar pontos locais, mas eu preciso pegar pontos que ajudem a diminuir a inflamação. Entende? É aí que a gente precisa saber. É aí que mora o pulo do gato. Você precisa fazer as associações. Medicina chinesa é associação com medicina ocidental, com sinal e sintoma, tá bom? Então prestem bem atenção. Na próxima aula falaremos sobre as substâncias vitais e a influência dessas substâncias vitais no nosso corpo e na fisiologia energética dos 5 elementos, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima aula.